Você está bem? Você está feliz com Jesus ainda? Mostra isso pro seu rosto então. Cadê? Olha lá. Aí sim, hein? Aí sim, que bom é ver cada um de vocês aqui. Muitos rostos novos aí, pessoas novas. Top demais. Obrigado aí, Luquinha. Vai ficar comigo aí? Vou colocar um fundo lá. Pode colocar um fundo descansar, tadinho. Corda de aço, né? Machuca o dedo. Mas que bom é ter você aqui. Você está feliz com o primeiro culto do ano? Aleluia. Se o resultado é mediante a sua expectativa, você está esperando bastante coisa para essa noite? Amém. Aleluia. Creio que não é só eu que estou aqui falando, não é só o Guga, mas é o próprio Espírito de Deus falando no seu coração. Você crê nisso? Estamos reunidos no nome do Senhor, amém? E você crê que grandes coisas podem acontecer? Por isso eu queria te fazer um desafio nessa noite. Às vezes é difícil hoje no mundo que a gente vive se desligar do mundo aí afora, né? A gente ganhou algo muito legal, a nossa tecnologia que nossos pais não tiveram, nossos avós não tiveram, trouxeram bênçãos e algumas maldições. Só que nessa noite eu queria fazer um desafio para você. Se você puder, se você não for aí perder alguma coisa, se não for te comprometer, colocar o seu celularzinho no modo avião. Será que dá? Durante poucos minutos, não só durante a palavra. Não sei se você tem um filho em casa, ou talvez alguém em casa lá, que vai precisar de uma mensagem sua, que você vai precisar resolver. Se não, será que a gente consegue fazer um esforcinho? Sei que é difícil, a gente nunca coloca o celular no modo avião. Mas se você não tiver nenhuma responsa agora, se você puder, se a mamãe puder esperar, se o amigo puder esperar, se o namorado, a namorada puder esperar, alguns 30 minutinhos, abre seu celular, agora é o momento, vai, pega aí, vou deixar você pegar. Estou aqui colocando o meu também. Porque fala a verdade, hoje em dia é muito fácil a gente perder a atenção. Se o celular vibrar aí no seu bolso, enquanto eu estiver falando, você vai dar uma pegada, só vai olhar rapidinho só para ver o que está pegando, se está acontecendo alguma coisa. Às vezes não é nada, mas acontece, né? Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu era tão viciado, que eu não estava com o celular no bolso, mas eu sentia minha perna tremer. E é como se eu tivesse aquela agonia de pegar o celular para ver. Várias vezes o celular estava desligado, mas eu sentia ele tremendo no meu bolso, como se fosse aquela agonia de eu preciso mais. E hoje em dia, se a gente quer prestar atenção em alguma coisa, é muito difícil. A gente vai estudar, não sei você, mas você vai lá, para estudar. É que alguns falam que eu tenho algumas peculiaridades, né? Que eu perco fácil a atenção. Não sei você, mas eu perco fácil. Eu vou estudar, aí eu pega o celular para ver alguma coisa, quando você vai ver, você passou meia hora e você fala, putz, grilo. Não sei se você já viu aquele vídeo, a mulher passando mal em casa, o cara vai lá, olha lá, amor. A mulher passando mal, ele ia ligar para a ambulância para chamar, mas ele abriu o celular e viu o Instagram, né? Começou a ver 1h30 de Instagram. Mas eu acho que você pode, durante uns 30 minutinhos, 20 minutinhos durante a palavra, ficar em off, para que a gente possa se concentrar naquilo que Deus vai fazer essa noite, amém? Top, vamos lá. Abre comigo aí em Gálatas. Trouxe sua Bíblia? Se for no celular não vai ter problema, não tem internet, então não vai tirar sua atenção. Tá bom? Pode ser no celular, sendo que não tem internet. Vamos falar hoje sobre fruto do Espírito. Quem conhece o fruto do Espírito? Alguém não conhece o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A palavra diz que contra essas coisas não há lei. A gente fala na palavra, a gente vê na palavra que é apenas um fruto. Eu falei 9 partes desse fruto. A palavra não fala que é os frutos do Espírito, mas sim fala o fruto do Espírito. E está lá em Gálatas 5. É aquilo que a gente vai falar hoje. Eu queria lembrar mais uma vez a você que para viver o fruto do Espírito, nós precisamos viver a totalidade do fruto do Espírito, amém? Amém? Amém. Então se estiver comigo aí, você fala um amém. Se tiver com dúvida, fala, Guga, vai mais devagar, explica de novo. Eu vou devagar, beleza? Se não, se estiver entendendo, você fala um amém aí para eu ir continuando, fechou? Amém? Vamos testar? Boa. Vamos orar?
Pai, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor está fazendo aqui nesse meio, o Senhor já começou através do louvor, através das ofertas, a colocar o nosso coração no lugar onde nós precisamos. E mais uma vez eu oro, declaro que a sua palavra fará e ela alcançará lugares aonde ninguém ainda encontrou no nosso coração, porque em nós há um vazio que só o Senhor preenche. E eu creio que nessa noite a sua palavra vem como semente e resposta para as nossas vidas. É isso que eu declaro, acredito, e quem acredita junto comigo diga amém. Amém, aleluia. Honra a vida do meu pai e da minha mãe, pastores dessa igreja, estão lá em casa, na correria. Amo vocês, obrigado pelo ensinamento, pela palavra, por me ensinarem no caminho aonde tem salvado a minha vida todos os dias. Estar no caminho do Senhor é aquilo que me salva todos os dias de mim mesmo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, se a gente for abrir lá em Gálatas 5, ele começa falando assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter-se novamente para o jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. Para você que não está entendendo, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Paulo está falando o seguinte: antigamente, para que você fosse reconhecido como um filho de Deus, reconhecido como um povo de Deus, você precisava ser circuncidado. Circuncidado nada mais é que um corte, um membro do homem, e aonde lá, desde criança, você era marcado. E desde lá agora fala, você só é povo de Deus se você for circuncidado. Se você tiver essa marca, aí sim, você é do povo de Deus. Se você não tivesse essa marca no Antigo Testamento, você não era filho de Deus, você não era do povo de Deus. Só que através de Cristo, em Jesus, isso muda. Porque agora não é mais uma marca no seu corpo que vai determinar quem você é, mas é o que Cristo fez por você na cruz que determina quem você é. Amém? Agora é uma marca no coração. Então Paulo está falando assim: ei, não adianta mais vocês ficarem circuncidando, porque agora não é mais algo exterior, é algo que vem de dentro. Não adianta mais vocês colocarem umas roupas de bons homens, roupas até de filhos de Deus, ou roupas de cristão, e não ser cristão. Trazendo para a palavra de hoje, o que a gente pode falar é: ei, não adianta você parecer crente e não ser crente. Não adianta você parecer uma pessoa boa, ter uma aparência exterior, mas dentro de você não ser a verdade. Não ser a verdade do seu coração. Então Paulo está falando assim: ei, de que adianta você se circuncidar se agora já mudou a lei? Agora a lei que opera é a lei da graça. E a lei da graça diz o seguinte: que Deus fez tudo o que você precisava fazer na cruz. Ele morreu no seu lugar e pagou por todos os seus pecados. Agora você só precisa declarar. Em Romano diz que você confessa com a boca e crê com o coração e já está feito. Você já está salvo. Você já é filho de Deus. Amém? Então, a partir daí, de graça. Antigamente eu tinha que cumprir várias leis. Eu tinha que ser aquele cara que não roubava, que não matava. Eu tinha que ser aquele cara que cumpria uma certa liturgia de sacrifícios. Para conseguir o meu perdão era muito difícil, porque eu tinha que pegar um animal, eu tinha que levar a um homem que era consagrado, e só uma vez no ano ele ia lá, diante de Deus, de um tabernáculo. Ele tinha toda uma roupa específica, um perfume específico, tinha muitas regras. Você vai ler Êxodo, Levítico, Deuteronômio, vai falar regras e regras e regras, como era difícil, como era complicado. Homens se chegarem a Deus e só de conseguir o perdão a Deus, só de conseguir um novo acesso para Deus, era muito difícil o homem voltar de novo ao jardim. Porque antes era lindo, velho. Adãozão estava na mão boa lá, com Eva. Eles dois juntos e Deus. Olha que coisa boa, não tinha nenhum problema na cabeça dele. O único problema era cuidar da mulher e dos bichos. Já pensou ter só esse problema? Dar nome para bicho, dar de comer para cavalo. Eita vida boa, né? Eita, vivia numa mamata, velho. Só que aí ele decidiu, ele olhou e viu, a mulher no caso, né, viu o fruto, que era bom, que era agradável aos olhos, então ela experimentou o fruto,
pecou contra Deus, desobedeceu a Deus e agora afastou eu e você do ambiente de comunhão com o Pai. Tirou eu e você da presença de comunhão de pai e de filho. Agora a partir daí foi um sacrifício, sacrifícios e sacrifícios, muitos e muitos sacrifícios para alcançar. Mas a partir de Jesus, agora o último cordeiro, o único e suficiente, morreu em nosso lugar. E agora de graça nós acessamos esse lugar de novo, amém? Você fica feliz por isso? Agora o Espírito Santo mora dentro de nós. O jardim de novo, a comunhão ampla, perfeita, voltou de novo, velho. Estamos de novo no mesmo lugar, graças a Deus e de graça. Então Paulo estava falando, ei, vamos parar de só parecer, vamos começar a ser de verdade? Olha o que ele continua falando. No 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que o chamam. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido de que o Senhor e de que vocês não pensaram de nenhum outro modo. Aquele que perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido? Quanto a esses que perturbam, que dera que de craste-se. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar a ocasião de volta à carne. Aí ele está falando assim, ei, vocês foram libertos da lei. Sabe aqueles preceitos e mais preceitos, foram libertos disso. Agora vocês são aceitos diante de Deus e pronto. Só que vocês não vão levar agora esse modo de agora eu sou aceito, foi de graça, não preciso fazer nada, que agora eu estou liberto, eu vou fazer o que eu quiser. Não, lógico que não. Lógico que não, porque não foi essa vida que Cristo nos chamou. A vida de pecado não é uma vida feliz. O ser humano, por corrompido, que foi pelo pecado, achou que fazer aquilo que ele gostava de fazer é o que era bom. Só que Cristo vem falando que, ei, a sua natureza foi corrompida. Aquilo que eu determino para você é o que é bom de verdade. Não o que você acha para você que é bom. Você acha, o ser humano tem uma vontades que corrompem você próprio, o seu próprio caráter, a sua própria pessoa, que te machucam. Mas tudo que vem de Deus, a própria palavra diz em Tiago que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai. Amém? E agora ele está falando assim, ó, toda a lei se resume num só mandamento. O que está escrito aí? Gálatas 5,14. Ame ao seu próximo como... Não sabe? Todos aqueles 600 mandamentos que Moisés falou, passo a passo. Vamos resumir num só. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Olha para o seu lado e fala, eu te amo. Mano, olha isso. Você acabou de resumir anos e anos, livros e livros de explicação de lei, num só ato, falando assim, eu te amo. Quando você olha para uma pessoa e fala, eu te amo, você está cumprindo toda a lei. Quando você decide amar uma pessoa, você está cumprindo toda a lei, velho. Muito louco isso, né? Só que também a gente sabe que não é fácil, né? Porque Deus fala assim, ei, se você ama quem é seu amigo, tá fácil, não mudou nada de você para o ímpio. É preciso que você ame até o seu inimigo. Já pensou um corintiano amar um palmeirense? Não existe, mano. Chamar o cara para almoçar em casa, o cara é palmeirense, mano. O cara vai entrar a camisa do Palmeiras? Nunca, mano. Você é louco. E é o que Deus está falando, ei, é isso. É amar até quando é difícil. Amar quando está fácil, tá amar a mão. Não é isso que eu estou falando. É amar o seu próximo, é amar o seu próximo de verdade. João 3,16, vamos falar aí.
a mensagem do Evangelho resumida em um texto lindo, velho. E Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a resposta disso continua em 1 João 3,16. A gente estava no Evangelho, agora a gente vai para a carta, que fala o quê? Nisto, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o quê? O amor de Deus, que entregou o seu Filho por nós. E agora, nós precisamos entregar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Essa é a missão. Essa é a missão, velho. Agora que eu recebi esse amor, eu também preciso dar a mesma forma esse amor. Amém? Vocês estão comigo ainda? E é por isso que ele vai falar agora no 16. Por isso, vivam pelo Espírito, de modo que não satisfarão os desejos da carne. Fala comigo, vivam pelo Espírito. De modo que não satisfarão os desejos da carne. Agora começa uma briga. Porque você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar no seu coração, maravilha, aleluia, glória a Deus, vem para a igreja, louva o Senhor. Só que ainda há uma luta entre carne e espírito, que você precisa reafirmar constantemente a decisão que você fez. Porque você chega em casa, você limpou a casa o dia inteiro, aí o marido chega do futebol, cheio de borrachinha, acaba com a casa que você lavou o dia inteiro, mano. A vontade é o quê? É esganar o cara. A vontade é de matar o cara. E às vezes acontece, né? Uns gritinhos ou outro. Mas ainda tá fácil. E a gente cria, às vezes, algumas brigas, né? Vamos falar ainda, quando a gente fala de casal, ainda fica mais fácil. Que querendo ou não, Efésios 6 e Colossenses, que a gente vai ler hoje, que vai falar da mesma coisa, quando está falando ali, viva no Espírito, fala de frutos no Espírito, fala de moralidade, a briga de carne e espírito. Depois desses textos, ele vai falar de quê? De casamento, de família, de união. Porque agora que a sua vida cheia no Espírito, não é uma vida de um cara que ressuscita morto, que cura enfermo. Não, a gente acha que é, né? A gente acha que um homem cheio do Espírito é um homem que tem muitos dons. Tem os dons do Espírito, mas não. Um homem cheio do Espírito é um homem que é cheio do dom, do fruto, não do dom. Amém? Tem uma aula na escola de ministros que é muito da hora, que é frutos versus dons. Os dois são muito bons, só que a gente precisa entender a importância de cada um deles na nossa vida. Os dons são uma bênção sim. Só que sem frutos são falsos e não valem de nada. Não vale de nada eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Não adianta eu ser poderoso em Deus, não adianta eu pregar, não adianta eu ajudar os pobres, não adianta se eu perder a minha própria alma. O que Cristo quer de mim, de você, antes de Ele te chamar para uma missão, antes de Cristo te chamar para uma missão, ei, vão, evangelizem, ei, vão, me sigam. Antes de Ele pedir para você seguir Ele pega para você fazer o quê? Ei, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e aí sim me siga. Tem algo dentro de você que você precisa negar. Tem algo dentro de você que não agrada a Deus e você precisa achar. Eu quero que você saia daqui essa noite louco, falando, o que há dentro de mim que não te agrada, Pai? O que há de dentro de mim que não te agrada? O que há, aquilo que eu estou fazendo que não agrada ao Senhor? O que está dentro de mim que não satisfaz ao Senhor? O que é aquilo que eu faço que não agrada a Ti, Pai? Porque não adianta você ser cheio do Espírito, como está falando, ei, encham-se do Espírito, Efésios 5. Mas ele continua falando, ei, cantando hinos, salmos, cânticos e sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Não adianta eu vir aqui pregar lindamente, profetar na sua vida uma casa, um carro, curar você do seu câncer.
mas chegar em casa e bater na minha mulher. Chegar em casa e maltratar minha mulher. Não adiantou de nada isso que eu fiz. Foi tudo em vão. Porque o que Deus espera de mim é a minha mudança primeiro. O que Deus espera de você é a sua mudança, mano. O que Deus espera de você é a mudança do seu caráter. O que Deus quer ver de você é o fruto do Espírito. O que Deus quer ver em você é operando nele amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando a gente fala de amor, o amor do Espírito Santo, o amor do tipo de Deus, principalmente o amor que ele dá de exemplo quando ele vai falar em Efésios 5. Ei, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Agora, tem como eu amar a minha mulher dando a vida por ela e chegar em casa e ser rude, e ser grosso, e gritar, e falar alto? Não. Ah, Guga, mas você não sabe, eu trabalho pra caramba, mano. Trabalho um monte, mano. E eu chego em casa e a comida não tá pronta, mano. Ô mulher, tá achando o quê? Tá no hotel, mano? Tá louco? Você tá louco? Você é o capeta, mano. Isso que eu tenho pra te falar. Mas Guga, eu tô trabalhando, tô dando a vida pra minha mulher. É trabalho dela. Cadê? Que versículo tá isso daí? Se Cristo amou a igreja morrendo por ela, não está falando que ele morreu por ela ser perfeita. Está falando? Só se a igreja for perfeita, só se sua mulher for boa, aí sim. Não, ele não dá condição. Ele fala só, faça. Não é? Se a sua mulher está fazendo ou não comida, se ela está limpando a casa ou não, o seu trabalho é dar a sua vida por ela. Então eu dei a vida por ela no trabalho. Cheguei em casa, vou ter que fazer comida? Vou. Que faça. Se eu quero ser aceito diante de Cristo, eu preciso entender isso, mano. E eu não posso ficar bravinho, porque o que Cristo está separando para mim é isso. Guga, não dá para viver assim. Ah, vou morar por ela também. Vou chegar lá, calma. Vou falar da mulher também. Calma. Cara, eu já estava suando já. Cala a boca. A mulher acha também que pode ter o direito. Ah, não. Vagabundo, perdeu o trabalho. Vou ficar fazendo comida para ele. Vagabundo, não está trabalhando. Eu vou. Não, está em casa, está de folga. Eu não. Faço todo dia. Agora o amor da mulher e a função da mulher em Efésios 5 também é o quê? Mulher, amem, sirvam seus maridos, honrem eles, como se fosse a igreja. É como agora o lugar dela é a igreja, agora o lugar dela é de honra. Cara, que lugar poderoso de serviço e honra é esse? Por isso que ela pode todos os dias lavar, passar, fazer comida na maior alegria, e não é um peso para ela. Vou voltar para os homens, mano. Por isso que ela também pode. Há um dom, porque eu sei que não é fácil. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que vai ser fácil. Porque eu sei que a Júlia várias vezes está lá fazendo comida, eu estou no sofá sentado, ela está cortando a batata assim, com raiva. Ela queria estar sentada assistindo TV também, mas ela está lá. Ela já falou, acontece. Às vezes dá uma raivinha, dá um negócio. Mas a gente vai controlar quem a gente vai ceder, a carne ou ao Espírito. A gente acabou de ler aqui que tem uma briga. Gálatas 5,16, por isso vivam pelo Espírito, de modo que não satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é ao contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha isso. Há uma briga constante entre a carne e o Espírito. Toda hora você vai ter uma decisão. E uma hora vai ser o Espírito falando uma coisa, faz isso. E a carne falando, faz isso.
Mano, dá um grito nela, ela precisa de um empurrãozinho, mano. E o Espírito falando: paciência, calma, benevolência, amor, paz. Que a palavra que o homem mais quer é paz. Só queria paz. E aí agora, é minha função e sua. Aí você fala assim: por que meu casamento está desse jeito, Guga? Porque você está dando mais vazão à carne do que o Espírito, mano. Por que meu casamento vive difícil? Por que meu casamento vive em um lugar difícil? Porque você está dando mais vazão à carne do que para o Espírito. Quer mudar a chave do seu casamento? Viva pelo Espírito. Guga, você não conhece meu marido, Guga. Não interessa. Guga, você não conhece minha esposa. Não interessa. Cristo te dá a chave para mudar a sua vida. A vida de vitória, a vida é um caminho no Espírito. Se você viver, eu garanto para você, já deu certo. Nada vence o amor, mano. Nada vence o amor. O amor muda tudo. O amor sempre vence. Fala comigo assim: o amor sempre vence. Mano, é difícil, porque eu sou o toque no volante, mas eu já ramelei umas vezes. Uma vez eu ramelei no volante. O cara veio com a boca assim, ó, pra xingar. Quando ele ia me xingar, eu falei: irmão, me desculpa. Ele: tá suave. Tava a ponto para me xingar de todos os nomes, mano. Mas o amor vence, velho. A calma vence. Se eu respondesse bravo também: você também, tava rápido. Eu gosto de um testemunho muito poderoso, que é de Smith Wigglesworth. Fala comigo, Wigglesworth. Smith Wigglesworth é um dos homens mais usados em dons nos últimos tempos. O cara ressuscitou mais de 20 e poucas, 60 pessoas. Alguns falam 20, outros falam 60 pessoas. O cara tocava nas pessoas, as pessoas andavam. Ele era tremendamente poderoso. Mas antes, esse cara era um caos. Esse cara era ridículo com a esposa dele. Ele não amava ela, ele odiava ela. Porque ela amava o Senhor mais do que ele, velho. O cara nunca leu um livro, ignorante. Então ele chega num dia e fala assim: você não vai para a igreja hoje. Vai ficar em casa, mulher. E ela fala uma coisa: eu te respeito como homem da minha casa, mas antes de você tem Deus. Eu vou para a igreja. Se você for para a igreja, você vai ficar pro lado de fora. Que seja. A mulher foi para a igreja, adorou o Senhor. Quando voltou, encontra a porta aberta. Pá, pá, pá. Não abriu. Pá, pá, pá. Não abriu. Aquela mulher dorme do lado de fora da casa dela, num frio de neve. Passou a noite toda fora da casa dela no tapete do cachorro. De manhã ele abre a porta para receber ela. O que ela fala? Bom dia, meu marido. O que você quer de café da manhã? O cara já estava pronto, né, para tirar, para já debater. Ela só falou isso: bom dia, maridão. O que você quer de café da manhã? Quebrou todas as armas dele, mano. O amor, fala comigo, o amor sempre vence. Quer ter vitória na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, faculdade? Viva com amor, mano. Amém? Um outro parte do fruto que a gente estudou essas semanas foi alegria, não foi? Alegria. Que parte do fruto tão poderosa que é a alegria? Quando a gente entende que a alegria de Deus é uma alegria que te faz ser alegre sempre e não estar alegre. Agora essa alegria me dá uma convicção e um estado que agora eu sou alegre e ponto. Aconteceu algum acidente, alguma coisa, há um terror na minha casa. A tristeza veio, mas a alegria vem no amanhã. Porque agora o meu estado é feliz sempre. E isso é um fruto do Espírito e a gente precisa
viver essa parte do fruto. E como a gente vive, Guga? Fazendo. Eu não sei se você já pediu para Deus: Deus, dai-me paciência. Não aguento essa mulher, a minha orelha. Dai-me paciência, Senhor. Você acha que Deus vai upar a barrinha da paciência? Não. Ele vai dar oportunidade para você semear a paciência. Antes de você essa semana já encheram a boca para falar alguma coisa e veio um negocinho no coração e falou assim: você ficou quieto. Foi? Cara, o momento mais cheio do Espírito você teve essa semana, então. Já pronto para falar alguma coisa e você calmou. É isso. É o Espírito falando com você aí. Calma, não precisa, velho. Calma. Você tem razão às vezes. Você tinha razão, você podia continuar, mas você ficou quieto, aceitou, paz. O que acontece quando a gente entende que o fruto do Espírito para nós é melhor, lendo que tem algo no Espírito que me motiva a algo na carne que me motiva a outro, mas se eu decido viver por isso, agora eu preciso me colocar nesse ambiente. No momento de tristeza, eu preciso começar a achar motivo pelo qual me alegre. É lógico que eu não vou lembrar o motivo que me fez triste e eu vou falar: agora eu vou ficar feliz por causa disso. Não, mas eu vou lembrar aquilo que Deus fez por mim no passado. E eu consigo olhar a situação que eu estou hoje e ainda ficar feliz. Não é? Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou casado há pouco tempo. Fizemos 3 meses de casamento ontem. Cadê o glória a Deus? Acho que você está com inveja. 3 meses, velho. Uau, bodas de algodão doce. Que vitória. Cara, a gente está vivendo e é tudo novo. É tudo novo. Eu estava passando desafios esses dias aí de homem da casa, que antes eu não vivia. Todo homem tem, né? Bem-vindo, né? Falei, bem-vindo, Gugão. O bagulho é louco. Tem mês que você fala assim: não vai dar. Por quê? Porque não vai dar, mano. Vacilei, achei que dava, não deu, fiquei na maior bad, mano. Vacilei, errei mesmo, gastei mais do que devia, foi vacilo, mano. Aqui foi vacilo meu. Foi nem o diabo não teve nada a ver, não. Falar a verdade pra vocês. Vou acusar o cara que não teve culpa também. Aí você fica: caramba, primeira vez que eu não vou pagar a conta do mês. Que triste, bolado. O que eu vou fazer? O que eu vou vender? Tem que fazer alguma coisa, mano. Prestar serviço para alguém. Ei, tá precisando de alguma coisa aí? Fiquei mal. Mas aí eu falei: e aí? Quanto tempo eu vou gastar nisso? Quanto tempo eu vou gastar pensando no problema? Eu vou ganhar o que com isso? E eu percebi que eu não estava ganhando nada com isso. A conta estava lá, 0,15 centavos. Não mudou. Porque o que agrada a Deus, que está na palavra, fala comigo, é fé. O que agrada a Deus, fala comigo, é fé. Chororô não agrada a Deus. Mimimi não agrada a Deus. Não adianta falar: pá, ajuda. É assumir a bronca, falar: eu errei, vacilei, assumi o erro. E agora falar: pai, me ajuda, né, velho? E daqui eu não consigo mais, me ajuda, dá a luz. E a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Me alegrar. Me alegrar porque agora pela fé, porque é mediante a fé que Deus se agrada. Agora mediante a fé eu consigo já ver que o meu problema já se solucionou. Porque eu não sou um filho sozinho, eu não estou sozinho, eu tenho um pai, amém? E eu quero dizer que você tem um pai. Se a tristeza nessa semana te pegou, eu quero falar para você: ei, você tem um pai. Você tem um pai. Só que às vezes o modo com que você age com seu pai é um modo errado. E o seu pai, Deus, nunca vai te responder com chororô. Ele só responde com fé. Eu te desafio a trocar o seu chororô, o seu mimimi, a sua lamentação,
e ficar gastando tempo com seus problemas para gastar tempo com fé, agradecimento, alegria de que já deu tudo certo, velho. E mediante as minhas falhas, os meus erros, aquilo que eu não tenho e até onde eu vou, é aí que eu percebo que Deus se faz forte em mim. A própria palavra dele diz que assim, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É desses momentos que você precisa mesmo, meu irmão. É do momento de aperto, onde você vai conhecer quem é o seu Deus. Só que você precisa agir em fé. Eu sei que a situação às vezes está punk, está pancada, não tem como, mas eu quero que você comece a se alegrar. Com fé de que já deu tudo certo. Amém? Uma coisa que a gente já estudou também nessa semana foi paz. Uma alegria sem paz não é alegria, velho. A gente precisa ter paz no coração, não é? Por isso que é muito fácil, muitas das coisas hoje, tirar a paz do nosso coração. Vamos abrir rapidinho em Colossenses 3. Eu já estou acabando. Você está comigo ainda? Aleluia. Olha o que está falando Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses está falando o seguinte: ei, pare de gastar tempo pensando nas coisas da terra. Pare de gastar o seu tempo, investir o seu tempo em coisas da terra, e agora invista o seu tempo investindo, pensando, gastando, buscando as coisas do céu. Amém? É isso que ele está falando. Ei, não adianta, para, é tudo vazio, é tudo ilusão. Quanto mais gastamos os nossos tempos pensando em coisa da terra. O que é coisa da terra, Guga? Vaidade, viagem, dinheiro, carro, trabalho, isso tudo é vaidade, mano. Dinheiro, ganhar mais dinheiro, os meus projetos pessoais, a minha vida aqui, isso daí é tudo, é segundo plano, mano. Isso é coisa da terra, segundo plano. Deus está falando, gaste o seu tempo com as coisas do céu. Porque as coisas terrenas, elas só vão te dar isso, mais problemas e ilusão. Você sabe disso, eu não preciso te comprovar. Eu sei que você já viveu uma vida e você já gastou um tempo da sua vida com as coisas terrenas. E os seus resultados, se você olhar para trás, foram ilusão, foram mais problemas. E se for alguma coisa boa, porque a terra não tem só coisa ruim, tem coisa boa também, mas ainda assim é segundo plano. Se você gastar a sua vida inteira só pensando em auto-melhoramento, em ficar buscando inteligência, em estudo, que é bom, não estou falando para não fazer, mas se você ficar buscando só isso, o seu verdadeiro propósito vai morrer vazio. Que quando eu e você pensamos nas coisas do céu, aí muda. Sabe o que você ganha quando você pensa nas coisas do céu? Soluções. Você ganha planos, projetos diferentes. Você ganha sonhos. Você consegue ver aquilo que você não estava vendo. Quantos de vocês já em momentos de orações tiveram instruções da parte de Deus aqui? É isso. Se a gente ficar investindo o nosso tempo nas coisas da terra, nada vamos alcançar. Iremos muito pouco. Iremos alcançar pouco. Iremos alcançar algo que é fútil. Porque fala a verdade. O que na verdade importa, mano? Ei, Eric, o que na verdade importa, mano? O que na verdade importa, rapaziada? Será que importa mesmo, mano? Muito mesmo? Ser um cara muito rico? Será que importa de verdade? O que importa de verdade é ter o carro do ano mesmo? Será que é isso que importa, mano? Será que a gente está gastando a nossa vida para isso? Será que a gente está gastando a nossa vida, jovem, para só viajar no melhor lugar, no lugar onde está todo mundo indo? Será que é isso que importa? Ter o tênis da moda? Será que é isso mesmo que importa? Nós estamos gastando nossos dias, nós estamos trabalhando, ralando,
Todo santo dia gastando a nossa vida só para comprar o último celular da moda. Será que é isso que importa? Será que é isso que importa? Será que a gente está gastando a nossa vida em algo que é fútil? Porque você fica chateado porque você não conseguiu a sua viagem, mas você não fica chateado porque a pessoa do seu trabalho não foi salva por Jesus. Não, isso não te chateia mais. Eu estou chateado porque eu não consegui meu tênis, não consegui comprar meu celular. Mas agora, como a sua mulher está se sentindo diante de você, não importa mais para você. Eu não consegui comprar o meu carro. Isso te deixa mal. Mas, como o seu irmão está na igreja, se ele está passando necessidade ou não, isso não te importa. Isso não te machuca, isso não gasta tempo na sua cabeça. Ei, vamos lá. O que importa de verdade? Para pensar aí um pouco agora. O que importa de verdade? Será que vale você ter uma vida de sucesso aqui na terra, ser reconhecido na terra e Deus não te conhecer? Será que valeu a pena a sua vida de sucesso na terra e Deus não te conhecer? E você chegar no céu na eternidade e falar: eu nunca te vi. Vale a pena? Responde para você aí, vale a pena? Se isso não vale a pena, para aí para pensar na sua vida. Quanto tempo você tem gastado com as coisas do céu? Quanto tempo você tem gastado da sua vida com as coisas do céu? Se você acorda cedo para trabalhar, você deve gastar aí por volta de umas 7, 8, 9, 10, talvez 11 horas por dia no seu trabalho. Quando você sai do seu trabalho, o caminho para o seu trabalho, talvez você deve ali descansar ali um pouquinho, vendo o seu Instagram, seu Facebook, se inteirando, né, com as coisas da vida. E aí quando você chega em casa, você chega cansado e você dorme. Quanto tempo você investiu nas coisas do céu no seu dia? Para pensar um pouquinho. É claro que no trabalho dá para a gente pensar, dá para a gente investir o nosso tempo, estar trabalhando e adorando a Deus, fazendo o que a gente está fazendo. É lógico que dá, Guga. Eu estou vendendo limão, mas é para honra e glória do Senhor, eu faço o meu melhor. Isso é louvor, pronto. Eu mudei a mentalidade. E aí quando eu mudo aquilo que eu estou fazendo, não é só agora um trabalho mais, agora é o próprio altar. É o próprio altar. Só que eu preciso querer e desejar isso. A gente estava no encontro de casais, né, pastor, esses dias. E ela estava falando algo que é muito interessante. Um exemplo de uma mulher que queria que o marido fosse com ela no mercado, né, pastor? E ela foi conversar com o pastor. Pastor, meu marido não vai para o mercado comigo. Ele não vai no mercado comigo. Eu vou sozinha. E eu olho lá e tem o marido, a mulher, as crianças fazendo. Eu fico chateado. Foi no gabinete só falar isso pro pastor. O pastor olhou pro cara e falou: meu irmão, vai no mercado com ela. Aí ele falou: se é isso o problema, então tá pronto, eu vou. Então ele foi. Não deu um mês, né, pastor? Voltou. Pastor, preciso falar com você. Eu pensei que tinha resolvido mais fácil o problema que eu tinha já resolvido. Falei para ele, já estava feliz, mas agora está voltando. E aí ela foi no gabinete de novo e falou assim: pastor, temos que conversar. Problema aqui, meu marido de novo. Aí ele: o que foi? Não está indo no mercado? Não, ele até está. Só que ele não quer estar. Ele até está lá. Só que quando está lá, fica enchendo o saco. Vai logo, mulher, caramba, está demorando. Vai lá logo, mulher, está demorando. Ai, meu, para de pegar, isso está caro. Para de pegar, para. O problema não era aí, era querer ir. O que você está fazendo perante Deus não é só fazer, você precisa querer. Você precisa estar com uma intenção em estar fazendo. Então, Guga, eu estou trabalhando, eu estou ali investindo meu tempo no meu trabalho, mas a minha mentalidade é: ei, tudo que eu faço é para o louvor da glória do Senhor. Então, quando eu estou fazendo, eu estou trabalhando e vejo alguma coisa errada, eu não faço. E a partir do momento, isso daí virou louvor. Sabe um momento de consagração, onde a gente está na igreja? Aqui, esse ambiente aqui, Deus ama.
mas um ambiente onde você está no seu trabalho sozinho, e você vê uma coisa errada, e não faz, e não quer fazer, Deus ama talvez até mais, do que esse ambiente que a gente está aqui. Porque está aqui é fácil, levantar a mão, ser verdadeiro, amar a Deus aqui é maravilha, mas lá, Romanos 12 fala o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, que transformais e renovais as vossas mentes, não se amoldando com o mundo, não se amoldem com esse tipo, com a forma desse mundo, mas transformai a sua mente pela renovação da palavra, e transformeis agora o seu cotidiano, a sua vida, num culto ao Senhor. O que Deus está te pedindo é, faz desse ambiente de igreja a sua vida. Quando pisar o pé fora da igreja, que continue louvor saindo de você. Que quando pisarem no seu pé e esperarem de volta que você pise no pé dele, você vai falar, tá de boa, mano. Dentro de você é o seu tênis branco, você tá bravo. Mas você vai falar o quê? Tá suave, mano. Porque agora dentro de você há uma nova lei. Não é mais a lei da carne, é a lei do Espírito da vida. Que agora quando me apertam, quando me pressionam, o que sai de mim é amor, é alegria. Uma situação difícil chegou, eu estou alegre, mano. Eu continuo alegre. Uma situação chegou para acabar com a minha vida, mas eu ainda estou em paz. Porque eu não estou firmado na situação, eu estou firmado na rocha, Jesus Cristo. E posso te falar, tudo nessa terra vai mudar, tudo vai desaparecer. Posso te falar uma coisa? Seus pais podem te deixar, sua mulher pode te deixar, sua igreja pode te deixar, mas Deus nunca vai te deixar. Por isso, o que importa verdadeiramente, rapaziada, fala comigo, é Deus. De tudo que nós vivemos, de tudo aquilo que fazemos, o que importa de verdade é Deus. A nossa vida hoje, então, precisa ser moldada na importância de que tudo que fazemos precisa ser para Deus, mano. E pensar em agradar a Ele. Por isso que quando Ele fala que você precisa viver pelo Espírito e mortificar a sua carne. Quando Paulo fala, ei, eu esmurro o meu corpo, para que quando eu pregue, eu não venha a falhar e errar naquilo que eu estou falhando. Agora eu coloco o meu corpo sujeito à vontade de Deus. Por isso eu sei que vai vir vontades em mim que não condizem à vontade do Espírito. E agora eu consigo, pelo poder de Deus, porque eu fui livre, a gente acabou de ler, Cristo vos libertou. Libertou de um império de pecado e escravidão para fazer com que eu e você tivéssemos poder de, na vontade de fazer aquilo que queremos falar, não. Liberdade é poder, mesmo querendo fazer alguma coisa, falar, não. Porque agora eu entendo que aquilo que Deus quer para mim é mais poderoso. Aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, é mais poderoso, velho. Deixa eu falar para você, o seu sonho é legal, mas o sonho de Deus é maior para a sua vida. Os seus planos, mano, são legais, mas Deus tem um plano melhor para a sua vida. Eu não estou falando para você desfazer dos seus planos hoje, desfazer de tudo da sua vida hoje, mas começa a falar, Deus, alinhe o meu coração ao seu, Pai. Que a minha vida, Deus, esteja alinhada à sua. Eu não quero que eu e você chegamos no céu e a gente chega diante de Deus, papai, olha quantas coisas eu fiz, eu estou alegre, e Deus falou assim, eu tinha mais coisas para você fazer. Mas isso não é difícil. O seu Deus não está morto, Ele está vivo. Só basta você decidir. Hoje, fala assim, Pai, eu paro com tudo aquilo que eu achava certo e decido na minha vida aquilo que o Senhor tem para mim. Pai, eu não quero mais nada dos meus sonhos, se eles forem me roubar do Senhor, Pai.
Pai, tira de mim tudo aquilo que afaste do Senhor. Essa precisa ser a minha e a sua oração. Pai, pelo amor de Deus, me resgata do meu cotidiano. Me traz para um ambiente onde eu te adore todos os dias, onde eu ache prazer no Senhor todos os dias, onde eu ache graça, amor, favor, alegria no Senhor todos os dias. Deixa eu falar para você, isso não é impossível. Quantos estão dispostos a viver isso? Quantos estão dispostos a viver isso no Senhor? Só que você precisa ser o primeiro. No momento em que a carne quiser falar mais alto, você vai falar: opa, calma, se coloque no seu lugar. Puga, mas eu tenho o direito de falar agora. O amor de Cristo, Deus tinha o direito de falar para todo mundo ali: morram todos. Ele era Deus, mas ele morreu calado naquela cruz. E ainda assim falou: Pai, não perdoa, não os culpe pelo aquilo que eles estão fazendo. Que eles não sejam imputados por esse pecado. Que esse tipo de amor possa ser a verdade no meio do seu, mano. Que antigamente no Velho Testamento era o quê? Olho por olho, dente por dente. No Novo é: se te baterem um lado da face, ofereça o outro. Você prefere o caminho do orgulho, do machismo, do homem, da verdade, você carregar essa verdade sua, ou você prefere o caminho da vida? Você prefere o caminho da sua certeza ou o caminho da vida? Você prefere o caminho da razão ou o caminho da vida? Queria que você fechasse seus olhos agora. Deixa que o Espírito Santo fale no seu coração. Deus está lembrando agora alguns momentos e Ele está pontuando no seu coração aqui algumas coisas que você fez de errado nessa semana. Você falou errado com sua mãe, falou errado com sua mulher, tratou errado seu marido. Você não morreu ainda, você está vivo, então você pode pedir perdão. Você pode agir diferente. Se alguma das coisas que eu estava falando aqui denunciou um lado ruim que você encontrou em você, ei, esse é o Espírito falando no seu coração. Queira mudar hoje. Decida mudar hoje. Você não está dando 100% de você ainda. Deus espera mais de você. Você pode ser melhor com sua mulher. Você pode ser melhor com seu marido. Você pode ser melhor com sua mãe. Você pode ser melhor com seu filho. Não é você que convence, é o Espírito. Então deixe o Espírito trabalhar, mano. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite por cada um de nós, Pai. Oh, papai, perdoa, Pai. Todas as vezes que deixamos a carne reinar nas nossas vidas, Pai. Quando nós, maridos, maltratamos nossas esposas, Pai. Nos perdoa quando nós fomos rudes com ela, Pai. O diabo se agradou, o Senhor não. Os demônios ficaram felizes, o Espírito não. Perdoa, Pai, as vezes que nós fomos rudes com elas, Pai. E o inferno festejou, mas o céu se entristeceu. Pai, nós não somos esses homens. Nós não seremos esses homens. Pai, perdoa as esposas quando pensaram mal dos seus maridos. E ao invés de pensar mal, não oraram por eles. Não intercederam por eles. Perdoa, Pai, as esposas que falaram mal dos seus maridos.
mas não oraram por eles, mas não jejuaram por eles, mas não intercederam por eles. Pai, perdoa os filhos que xingaram suas mães em silêncio, no momento de raiva, mas não amaram elas, mas não consideraram elas, Pai. Perdoa-os, Pai, por alegrarem o inferno e entristecerem os céus. Pai, hoje nós como igreja nos colocamos, Pai, de volta a um lugar aonde o Seu Espírito reina em nossas vidas, Pai. Pai, nós colocamos a nossa carne sujeita à vontade do Espírito. Não cabe mais um homem que morre pela sua esposa e grita com ela em casa. Isso acaba hoje, em nome de Jesus. Que toda influência maligna, de intriga, de desunião em casa, caia por terra em nome de Jesus. Eu oro pelos lares, pelos casamentos, pelos relacionamentos em família. Eu oro pelos relacionamentos em igreja, Pai. Às vezes que não perdoamos os nossos irmãos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos corações agora. O nosso corpo nós esmurramos agora, Pai. Colocando em sujeição, Pai, agora. Nós amaremos aos nossos irmãos, assim como o Senhor nos amou, com um amor sacrificial, Pai. Mesmo o Senhor, não se importando com todas as vezes que pecaríamos contra o Senhor, que negaríamos o seu amor, assim nós vamos fazer com os nossos irmãos. Não nos importamos quantas vezes eles nos dão as costas, Pai. Ainda assim, amaremos uns aos outros, porque é isso que o Senhor nos pede, Pai. Deus, se é isso que te agrada, Pai, nós iremos fazer, Pai, porque é nas nossas vidas só o Senhor que importa. Pai, eu não quero ter um casamento bom. Eu não quero ter um casamento que mostra para as pessoas que é lindo, que é maravilhoso e desagradar o Senhor, Pai. Em primeiro lugar, que nós possamos agradar o Senhor em tudo, Pai. Nós não queremos ter um bom trabalho, Pai, e não agradar ao Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, molda os nossos corações, para que nós possamos realmente, Pai, dar valor ao que tem valor, Pai. Em primeiro lugar, é o Senhor. Em segundo lugar, a nossa família, igreja e demais, Pai. Que nós possamos servir a igreja, Deus. Que nós não esqueçamos do trabalho à igreja, Pai. Que nós não esqueçamos a santa vocação de servir ao Senhor em sua casa, de congregar. É muito fácil amar a nossa família, Pai. Nós precisamos frutificar em amor aos irmãos, assim como o Senhor nos mandou, Pai. Que possamos ser filhos maduros, amplos, perfeitos, assim como desfrutamos de toda parte do fruto, Pai. Pai, que nós não sejamos bem-sucedidos nas nossas vidas sem ser bem-sucedidos com o Senhor primeiro, Pai. É isso que nós oramos e desejamos, Pai. Molda os nossos corações a Tua santa, boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso? Você deseja isso para a sua vida? Jovem, eu sei que você tem um sonho, uma ambição. Eu sou assim também. Nós temos planos, projetos e alvos que queremos constantemente alcançar. Isso satisfaz o nosso ego, o nosso corpo demais. Mas mais uma vez eu digo, gaste a maior parte da sua vida investindo no céu. Amém? Que você possa sair daqui hoje mudando a sua rotina. Ei, eu preciso colocar tempo do céu aqui na minha rotina. Porque a gente tem tempo para tudo, né? A gente tem tempo para comer, tem tempo para trabalhar, tem tempo para dormir. Mas posso te falar um negócio?
Se o seu sono está te tirando de Deus, para de dormir, mano. Dorme menos. Se a sua comida está tirando o seu tempo, eu só tenho tempo de comer, Guga. Se é isso, nem só de pão viverá o homem. Deus nos ensinou um ato muito lindo que se chama jejum. Jejum não é algo lindo que Deus olha e fala, ai que lindo que Ele está fazendo. Não. Jejum simplesmente faz com que a sua carne fique quieta e o seu espírito fale mais alto. É simplesmente isso. Não move a Deus 1 centímetro, mas move você a ir mais perto de Deus. Amém? Posso desafiar a fazer um jejum essa semana? Porque às vezes vai ser difícil responder ao Espírito. É mais fácil responder à carne. Mas com o jejum fica mais fácil. A sua carne fica fraca. E aí que você está pronto, as brigas vêm, você já... É amor que você manda, é paz, é vida. Amém? Eu queria orar por você aqui. Se você acha que você precisa de uma oração essa noite, talvez essa palavra falou com você no seu coração e você quer mudar. Dentro de você, você reconheceu que você precisa mais do Espírito do que de carne. Você precisa mais da vida de Deus. E você precisa de uma força de Deus. Eu estou aqui para orar por você. Talvez você nunca confessou Jesus Cristo no seu coração. Para que Deus comece a operar na sua vida, para que o Espírito de Deus venha morar em você e você comece a desfrutar, a frutificar em Deus e a viver uma vida com Deus. Como eu falei para você em Romanos 10, fala que eu preciso confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E com meu coração crer, já está feito. Alguém aqui nunca declarou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e queria fazer hoje? E deseja no seu coração fazer hoje? Todo mundo aqui é cristão declarado? Glória a Deus, amém. Por algum motivo você pode também ter se afastado de Deus. Por algum motivo você pode ter vivido uma caminhada com Deus e agora se afastou, você está distante. Você sente um buraco gigantesco, um caminho grande para voltar aonde você estava. Se você tivesse afastado de Deus, eu queria orar por você hoje. Há um ato que quando nós nos declaramos publicamente que nós estávamos afastados e voltamos, é um ato de coragem e você mostra para o céu e para o inferno quem é o seu dono. Essa é uma confissão tão poderosa quanto declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E quando você voltar para sua casa vai ter um peso gigantesco. Para voltar de novo aos caminhos, para voltar de novo a ler, a orar, vai ter um caminho gigantesco. Mas esse passo é gigantesco na sua vida. Você por acaso se sentir afastado de Deus? Se sentir afastado da presença e quer voltar hoje? Levanta sua mão, deixa eu orar por você. Tem alguém? Ninguém? Amém. Aleluia. A gente vai adorar o Senhor. Queria que você aproveitasse esse tempo, momento de adoração, é um momento onde nós abrimos o nosso coração, onde a gente deixa o Espírito entrar, onde a gente deixa o Espírito falar, onde a gente deixa o Espírito tocar um pouco mais no nosso coração. Essa é uma música fácil. Já está acabando, você já vai ver seu celular, você já vai voltar à sua vida normal. Mas fica nesses poucos tempos, nesses poucos minutos agora, se concentre no Senhor, cara. Feche os seus olhos agora, eu vou olhar por vocês, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por cada um desses homens e mulheres que vieram aqui essa noite. Pai, eu declaro sobre a vida deles um novo andar, um novo parecer do Espírito. Eu oro para que não mais o espírito da carne, da escravidão, do pecado domine a vida deles. Mas eu oro para que o espírito de vida, o espírito do amor, o espírito da graça e do poder comece a operar poderosamente na vida deles, Pai. Porque é isso que muda tudo. O Espírito em nossos corações, a vida de Deus muda tudo.
Pai, eu oro para que os olhos do entendimento agora sejam abertos, encontrando hábitos que afastam eles da presença do Senhor. E que esses hábitos possam ir embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cristo. Sejam abençoados na prática da palavra. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!